Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse vídeo hoje vai falar sobre o segundo círculo da nova inteligência, a área onde nós construímos os nossos resultados. Você pode até ter a melhor estratégia do mundo, trabalhar 12 horas por dia, fazer todos os cursos que existem sobre dinheiro, resultado, mas se você não estiver na posição certa no sistema, os seus resultados vão continuar sendo diferentes do que você deseja e você não vai entender o porquê. Eu sou Ana Garlett, sou criadora da metodologia ANI, a nova inteligência. Sou especialista em inteligência sistêmica e já trabalhei com mais de 5.000 alunos com diversas dores diferentes, mas todos cometiam o mesmo erro: um posicionamento sistêmico totalmente errado. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e como mudar isso de forma definitiva. O segundo círculo é o círculo dos resultados. É aqui que mora o seu dinheiro, o seu sucesso profissional, sua saúde, tudo aquilo que você constrói, tudo aquilo que sucede a você. Eu gosto de explicar a semântica das palavras, e quando a gente olha para a palavra sucesso, ela tem origem latina e ela vem da palavra sucedere. Sucedere significa aproximar-se, chegar. Esse verbo ele é formado por duas pequenas partes. O sub, que significa depois de, em seguida de, e o sedere, que significa ir, andar, acontecer, mover. Por que eu estou explicando isso? Porque, no fundo, quando a gente pensa em sucesso, sucesso é algo que vem depois. Sucesso tem a ver com um resultado. Vocês já viram que existem pessoas que são muito bem-sucedidas em fazer a coisa errada? Calma que eu vou explicar de novo. Vocês já perceberam que tem pessoas que parece que se esforçam para sempre ter o resultado ruim, para sempre acertar fora do alvo? Hoje, nesse vídeo, você vai entender por que isso acontece. E a verdade que ninguém te conta é essa: os seus resultados não são consequência apenas da sua estratégia, eles são consequência também do lugar sistêmico que você ocupa em cada relacionamento. O segundo círculo da nova inteligência é onde você se torna um adulto. É quando você sai da sua família de origem com tudo que você recebeu, ou não, com tudo que foi possível para sua família te entregar, e aí você vai cuidar de você mesmo, você vai servir ao mundo com seus talentos, você vai construir seus vínculos, seus relacionamentos, sua história. É quando você deixa de ser e agir como criança, ou pelo menos deveria deixar de ser e agir como criança, porque você com certeza deve conhecer adultos extremamente infantilizados. Hoje também você vai entender aqui nesse vídeo por que isso acontece. O segundo círculo é essa área onde a vida te chama a crescer, amadurecer, agir por você mesmo. Mas existe um problema que a maioria das pessoas não enxerga. E que problema é esse, Ana? A questão é a seguinte: se você não resolver as questões do primeiro círculo que eu falei no nosso vídeo anterior, ou seja, se você não resolver a sua relação com seus pais, com seus irmãos, com a sua origem, com as dores e traumas vividos ali, com essas pessoas que são a base das suas relações, que são as primeiras raízes que lhe sustentaram, você vai para o segundo círculo carregando padrões invisíveis que sabotam os seus resultados. Você vai com menos força, você vai com mais peso, você vai emaranhado, travado e até, dependendo do tamanho dos traumas e dores que você viveu, você vai enfraquecido e infantilizado. É por isso que você vê pessoas tecnicamente muito competentes que não prosperam, e outras, às vezes, com muito menos qualificação, que têm um sucesso até extraordinário. Qual que é a diferença entre elas? A diferença não está na técnica, está no lugar, no posicionamento sistêmico que cada uma ocupa. Deixa eu te dar um exemplo. Um empresário me procurou quando ele já estava desesperado. A empresa estava estruturada, ele faturava valores bem consideráveis todos os meses, mas o que acontecia no final do ano? Não sobrava nada. E aí ele me disse: Ana, eu não sei o que acontece, é como se o dinheiro derretesse na minha mão. Eu controlo tudo, eu faço planilhas, mas o dinheiro some, não sei o que acontece comigo.
Quando nós aplicamos o método da nova inteligência para olhar para a vida, para a história dele, para os 5 círculos da vida dele, nós descobrimos que na família dele haviam situações repetidas onde o patrimônio era perdido. Na família dele existiam histórias de bens, de patrimônio construído ao longo de gerações, mas que foi desaparecendo. E isso causou muita dor, muito sofrimento para os pais dele, também para os avós. Isso começou na geração dos avós. E essa dor nunca foi honrada. Ao contrário, na família, os avós sempre eram criticados por terem perdido tudo. Os descendentes tinham uma postura de total desrespeito quando eles falavam, contavam a história. Os descendentes tinham uma postura de total desrespeito por tudo que esses avós tinham passado. Quando eles contavam a história, era de um jeito negativo, pejorativo. Esse empresário, então, por lealdade cega ao sistema, estava repetindo o mesmo padrão. Inconscientemente, ele não se permitia acumular, porque acumular para ele seria trair o sofrimento de quem veio antes. Seria como deixá-los sozinhos. 6 meses depois do trabalho sistêmico, ele me conta: Ana, pela primeira vez em 15 anos de empresa, eu consegui começar uma reserva financeira. O dinheiro está ficando na minha vida. E ele não mudou de estratégia, ele só mudou o posicionamento sistêmico, ele mudou a compreensão do invisível que atuava na vida dele. Ele mudou a forma como ele se posicionava, e quando você muda o posicionamento, tudo muda. Agora eu quero que você pare um pouquinho e se pergunte, pode até deixar aqui nos comentários. O seu dinheiro também desaparece de formas inexplicáveis? Você é aquela pessoa que trabalha muito, mas não prospera proporcionalmente ao seu esforço? Quando algo bom está prestes a acontecer, sempre surge algo que te impede? Ou, por exemplo, você atrai sempre o mesmo padrão de parceiros amorosos indisponíveis? Você adoece quando conquista algo grande, ou então conquista, mas não consegue usufruir, não se sente merecedor, como se aquela obra, aquela realização não fosse sua? Se você respondeu sim, você está fora do seu lugar no segundo círculo. Você está na posição errada. Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir um pouco mais da sua história. Eu e meu time sempre lemos todos os comentários de vocês e nós nos baseamos nisso para construir novos vídeos e assim atender exatamente aquilo que você precisa. E olha só, se você respondeu sim a uma dessas perguntas que eu fiz anteriormente, provavelmente você está fora do seu lugar no segundo círculo. Você está na postura errada e por isso você está colhendo o resultado errado, o resultado que você não deseja. Como é que nós sabemos se nós estamos na posição certa ou errada? Os sinais são claros. Por exemplo, quando você está na posição errada, você trabalha mais que todo mundo e ganha menos. Quando o dinheiro entra, ele sai imediatamente com imprevistos, com descontroles, você se distrai com ele. Ou então você começa a se sentir culpado quando tem sucesso, a conta bancária vai crescendo e a sensação de realização vai diminuindo. Você também pode, por exemplo, atrair pessoas que te prejudicam financeiramente e atrair isso repetidamente. Se você reconhecer 2 ou mais desses sintomas, o seu segundo círculo está pedindo sua atenção. Porque isso não são coincidências, não são acidentes, são resultados que você, por ação ou omissão, por fazer o que deve ou deixar de fazer o que deve e que compete à sua posição, está colhendo. É o sistema mostrando que você está fora do seu lugar. Ao longo de mais de 15 anos de experiência, eu observei que existem travas sistêmicas que sempre se repetem e agora eu vou te explicar as 3 principais que eu observo em muitos dos meus clientes e alunos. Mas antes, deixa eu te perguntar se você já está inscrito no canal para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe também o seu like aqui nesse vídeo se ele está fazendo sentido para você, se ele está trazendo insights novos para você. E agora vamos lá para as nossas 3 travas. A primeira grande trava sistêmica são as lealdades invisíveis. O que é uma lealdade invisível? Imagina o seguinte: quando seus pais ou avós, por exemplo, sofreram muito com dinheiro, com sócios, com doenças, com pessoas desonestas, você pode estar inconscientemente pensando: se eu prosperar, se eu tiver uma vida leve enquanto eles sofreram tanto, eu estou sendo desleal. Então você fracassa, fracassa por amor. Você se mantém pobre, doente,
numa vida de sacrifício por lealdade ao sofrimento de quem veio antes de você. É como se você pudesse dizer: queridos avós, queridos pais, eu faço companhia para vocês. Eu compartilho essa vida de peso e sacrifício com vocês. Assim vocês não estão sozinhos. Assim eu mostro que eu amo vocês e permaneço ligado a vocês através da minha dor. É claro que ninguém faz isso com livre e espontânea consciência. Isso é um processo inconsciente, é uma programação biológica. Nós, seres humanos, aprendemos a armazenar memórias, a armazenar padrões e reagimos através deles, muitas vezes, na maioria das vezes, sem nem notar, sem nem nos darmos conta. A segunda trava sistêmica é o que eu chamo de inversão da ordem. Tem vídeo aqui no canal também sobre a ordem, que é um dos 3 princípios sistêmicos. E quando é que a inversão acontece? Acontece, por exemplo, quando você sai do seu lugar, quando você tenta ser pai ou mãe dos seus próprios pais, quando você se comporta como dono da empresa, mas você é um colaborador ou é um consultor. Ou seja, você inverte a ordem sempre que você se comporta como o grande, como aquele que chegou antes no sistema. Lembra da aula das leis sistêmicas, onde eu explico que existe uma ordem natural de chegada no sistema e que ela deve ser respeitada? Quando você vira conselheiro, quando você vira confidente, quando você paga as contas dos seus pais, por exemplo, quando sustenta os irmãos adultos, quando resolve os problemas financeiros de todo mundo na sua família de origem, você saiu do seu lugar de filho. E quando você faz isso, o sistema cobra. Cobra como? Bloqueando os seus resultados. Isso, na verdade, se você parar para pensar, é muito mais do que esperado. Porque onde é que está a sua atenção? Onde é que está o seu coração? É ali que está a sua força, a sua energia. Então você imagina como fica a sua vida, sua profissão, seu casamento, seus filhos, seu negócio, quando você passa a vida enredado nas questões dos seus pais e familiares. Talvez essa não seja a sua história, pode ser a história do seu parceiro, do seu cônjuge. Isso é muito mais comum do que nós pensamos. A pessoa que está fora do seu lugar e enredada na sua família de origem, lá no primeiro círculo, é como se ela deixasse a sua própria vida como um barco à deriva, como um barco perdido, abandonado no oceano, sem leme, sem rumo. Para reorganizar isso, você precisa entender uma regra sistêmica básica. Com os seus pais, você não pode compensar o que eles te deram. Eles te deram a vida, e isso é um presente que é grande demais, nada poderá compensar. Qual que é a sua postura, o seu lugar, então? O seu lugar, seu posicionamento é receber o que eles te deram, não é tentar compensar. Na verdade, você pode até compensar o que você recebeu. Sabe como? Cuidando muito bem do filho e da filha dos seus pais. Ponto final. Você é a continuidade deles. Sua obrigação é cuidar bem dessa vida que você recebeu. E se foi difícil para eles, se eles não queriam você, se você chegou num momento errado, como muitos pais pensam, mais gratidão ainda é necessária para que você possa seguir em frente. Faz sentido até aqui? Me conta nos comentários desse vídeo se está fazendo sentido. Lembre de deixar suas perguntas, porque eu e a minha equipe sempre lemos os comentários e as partilhas que vocês deixam aqui. E por último, a terceira trava que eu observo que acontece muito é aquilo que nós chamamos de repetição de destinos de pessoas excluídas do sistema. Essa é uma dinâmica que tem muito a ver com pertencimento e ordem no sistema. Por exemplo, se alguém na sua família faliu, perdeu tudo, foi excluído da memória familiar, você pode estar repetindo esse destino por lealdade, sem ter consciência. E por que isso acontece, Ana? Porque nenhum sistema permite exclusão. Isso fere o pertencimento. Muitas vezes, nas famílias, quando coisas difíceis acontecem, as pessoas tentam esquecer o que doeu. Mas na tentativa de apagar a dor, elas apagam também as histórias de pessoas que fazem parte, como se essas pessoas não tivessem mais direito a existir, não tivessem mais lugar de pertencimento. Outras vezes, pessoas são julgadas porque cometeram erros, adoeceram ou se perderam pelo caminho. Então, um tempo depois, uma, 2 gerações depois, pode nascer uma criança, um descendente que se comporta igual por lealdade, por padrão.
E geralmente são as crianças do sistema as mais vulneráveis a serem capturadas por esse campo de informação e levadas a repetir os destinos e sentimentos dos excluídos. Essas três dinâmicas explicam a maior parte dos bloqueios de resultados que eu vejo aqui no meu trabalho sistêmico, tanto na vida profissional, na vida financeira, quanto na saúde, quanto nos relacionamentos. Sempre que algo está bloqueado, essas três travas costumam estar ali em maior ou menor grau. Então, se na sua vida estão faltando os resultados, ou se na sua vida os resultados não são os que você deseja, eu quero te convidar a parar para pensar. E ao invés de você dizer, eu preciso de mais técnica, mais estratégia, mais conhecimento, eu quero te convidar a olhar para aquilo que é sistêmico, olhar para os 5 círculos do seu crescimento, os 5 círculos da sua vida, olhar para a sua origem, olhar para as suas trocas, olhar para as suas relações de casal, para os seus filhos, para o seu negócio, a partir da lente sistêmica, a partir da lupa dos 3 princípios sistêmicos: ordem, pertencimento, equilíbrio. Tem vídeo aqui no canal. Vai lá, assiste, reveja, que eu tenho certeza que você vai encontrar muitos insights. A verdade sistêmica é essa. Você precisa ocupar o seu lugar correto. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer para ter bons resultados. Quando isso acontece, então as estratégias funcionam, a sua capacidade técnica fica plena, seu potencial cognitivo pode se mostrar e o seu talento, então, aparece. Eu já vi pessoas com formação impecável, networking extraordinário, estratégias de primeiro mundo quebrando. Eu já vi pessoas com formação básica prosperando exponencialmente. A diferença nunca foi técnica, a diferença é sistêmica. Imagine que uma pessoa tem como se fosse um campo de força ao seu redor. Eu chamo isso de campo de potência. Quando você está no seu lugar, na sua posição sistêmica correta, esse campo de potência atrai oportunidades, magnetiza recursos, pessoas, emana confiabilidade. Ou você vai me dizer que, se você sabe que uma pessoa é um filho respeitoso, é um filho que é educado com seus pais, que fala com amor e respeito, com gratidão dos pais, você não tende a confiar um pouco mais nessa pessoa? Mas quando alguém sai do seu lugar, é como se esse campo ficasse drenado, ficasse cheio de buracos. E não importa quanto você trabalhe, os resultados vazam. É como se você tentasse encher um balde furado, sabe? A solução não é colocar mais água. A solução é consertar aquele furo que está drenando a força, a potência, o fluxo da vida. É isso que o segundo círculo te ensina, que prosperidade não é sobre fazer mais, é sobre estar no lugar certo sistemicamente. Às vezes até te ensina a fazer menos. Quando você resolve as questões lá do primeiro círculo, quando você honra os seus pais, como eles são, quando você toma a vida deles plenamente sem culpa, você ocupa o seu lugar de forma inteira no segundo círculo. E aí os resultados começam a vir. Não por magia, mas por alinhamento sistêmico. Esse é o segundo dos 5 círculos da nova inteligência, que é esse método que eu criei baseado em anos aplicando a inteligência sistêmica na vida de milhares de pessoas. Porque inteligência sistêmica não é teoria, é a chave prática para você ocupar o lugar que é seu por direito e colher os resultados que são consequência natural desse lugar. Agora você já conhece o segundo círculo e vou deixar um exercício simples, porém profundo para você fazer. Nessa semana, nos próximos dias, comece a observar o seu posicionamento. Se você se posiciona como um adulto que tem algo para entregar para a pessoa que está diante de você, pode ser no seu casamento, pode ser com seus filhos, pode ser no seu trabalho, não importa onde quer que você esteja, observe, porque a principal sacada aqui do segundo círculo é: eu me comporto como alguém que tem tudo, que recebeu tudo lá do primeiro e tem algo para entregar, ou eu me comporto como uma criança que ainda fica estendendo as mãos, esperando que alguém faça algo por mim, que alguém me salve, que alguém me cuide, que alguém me proteja. Eu também falo disso lá no meu Instagram, então me segue também no @AnaGarlet, porque lá tem muito conteúdo sobre
todos esses 5 círculos da nossa vida. E é claro, lembrando você de inscrever-se aqui no nosso canal para não perder mais nenhum conteúdo. No próximo vídeo, o assunto será o terceiro círculo do crescimento, como que nós podemos construir relações amorosas, relações de casal que realmente sejam estáveis e duradouras. Eu espero por você.